E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Sequinel, professor de História e Geografia, e hoje temos uma aula de metodologia de geografia. Vamos verificar então a categoria território, sempre lembrando que é mais uma das categorias que o professor já ilustrou nas aulas anteriores. Bom, falando sobre território, não podemos esquecer que o território é conceituado como a base física sobre a qual o Estado exerce seu poder de soberania. O território ele é delimitado por fronteiras políticas, naturais ou artificiais, e o território é o espaço que vai sofrer justamente o domínio do que a gente conhece como poder ou influência. Sempre vai ser também uma ferramenta, né, dos agentes políticos, econômicos e sociais. Então, o território, antes de tudo, é um espaço delimitado em que o Estado exerce, o Estado com letra maiúscula, hein, exerce soberania. E aqui o professor coloca ainda as confusões, né, os grandes conflitos que existem quando nós falamos de território. Nós temos, por exemplo, ali Israel e os territórios palestinos hoje. Se vocês observarem bem, Israel e Palestina acabam travando muitas guerras. Quando a ONU partilhou, né, o Estado árabe tinha uma grande porcentagem aqui desse território. No final das contas, acabou sendo aí uma ferramenta de guerra, de intensos conflitos. E no final das contas, o que se viu é uma guerra que nunca cessa. Aí vocês vão dizer assim, nossa professor, mas a videoaula não era sobre o conceito de território? E gente, só porque quando nós falamos de território, nós não podemos nos esquecer do óbvio. O espaço delimitado é fruto, sim, de interesse. E esse interesse, é claro, está arraigado na ideia do poder. Então, o caso de Israel é só mais um dos grandes casos de guerras e conflitos que começam pelo território. Bom, mas como o território é dividido? A estrutura do território não é somente o solo continental. O solo continental, é claro, é talvez o que mais brilha aos olhos de qualquer um geógrafo, de qualquer um que analisa a geografia. Mas além do solo continental, nós temos sim o espaço insular, que é o espaço das ilhas, que é um espaço que pode ser muito valioso, dependendo dos recursos minerais ou então da exploração turística que esse local pode ter. E nós também temos o espaço aéreo. O espaço aéreo, para quem não sabe, ele é de imensa importância. E sim, gente, o espaço aéreo brasileiro e espaço aéreo de qualquer país do mundo é muito bem vigiado. Normalmente, o ato de vigiar é impedir que invasores ou então que irregularidades possam prejudicar a nação. Assim como nós temos o território marítimo. Para quem não sabe, o território marítimo também é chamado de mar territorial. Só para vocês terem uma dimensão, o Brasil tem mais de 8,4 milhões de quilômetros quadrados. É muita coisa. Pois saiba que o seu mar territorial é maior ainda. Ou seja, a faixa litorânea brasileira abarca uma área semelhante a mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. Então, o que o professor está querendo insinuar é que sim, a estrutura do território ela pode ser dividida em 4 grandes grupos. Solo continental é o principal, é o mais fácil de ser analisado, mas guerras, conflitos, desavenças, assim como outros acordos comerciais, podem começar nesses outros espaços, nesses outros territórios, que também são espaços delimitados. Ou seja, o Brasil vai executar alguma operação aérea, tem de estar no seu espaço aéreo, ou se não, exigir ou pedir uma autorização. Porém, quando nós falamos do território marítimo, estamos falando muito mais do petróleo, da exploração de recursos. Bom, mas isso era o que nós tínhamos aqui para conversar sobre o conceito de território, uma categoria tão polêmica, mas muito importante e muito difundida em tempos de globalização mais avançados, aí, principalmente com as questões do capital. Pessoal, essa foi mais uma videoaula. Curta e compartilhe esse conteúdo e até a próxima.